Ah, então tá bom. Gente, eu tenho um apreço por acertar o nome das pessoas, porque ninguém Aham. acerta o meu. Então, Ah, eu assim, também. né? Em inglês? Não, normalmente as Não, pessoas fazer uma falam voz em inglês? job. Não sei o que, começou a Mas é. gravar. Pois é. Eu Então, vou. vamos começar? Então, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma palestra do Dialogando Gêneros. O Dialogando Gêneros é um projeto que vem acontecendo desde o ano passado e é promovido pela área do conhecimento de ciências jurídicas, pelo programa de pós-graduação em Direito, Grupo de Estudos Juntos Somamos, Grupo de Estudos e Pesquisas Desencarcerando e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais, o NEPS, da UFRGS. E tem como coordenadores a professora Aline Passuelo, a professora Aline Fagundes, a professora Ana Maria Camardello, o professor Bruno Rigon, eu, professora Maíra, e a professora Valesca dos Santos. Hoje a gente vai contar com a presença da Aline Job, que tem a fala intitulada Videogames e Neoliberalismo, o lado mais escuro das direitas políticas. A Aline é pesquisadora de pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Cultura da UFRGS, pela CAPES, e pesquisa a relação entre videogames, modelos culturais e representação de mulheres. E é doutora em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e também desenvolve estudos sobre narrativas em videogame, ficcionalização do sujeito nessa mídia, no videogame, e a crítica da gamificação, especialmente no contexto da educação. Aline, fique à vontade para iniciar essa fala. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu agradeço a apresentação, Maíra, e agradeço novamente o convite. Estou bem contente de estar conversando aqui com vocês hoje, então, no sétimo encontro, né, desse ciclo do Dialogando Gêneros. Bom, quando a Aline conversou no primeiro momento comigo para fazer o convite, eu pensei em algumas possibilidades, né? Porque o meu trabalho de pesquisa, a cada ano que passa, acho que talvez até a cada semestre que passa, eu tenho revisto, né, alguns conceitos, eu tenho ampliado a forma como eu penso sobre videogame, também como eu quero abordar os temas com os quais eu costumo dialogar, né? E isso acho que tem deixado a minha produção, né, também daí dentro da academia, direcionada por esses outros envolvimentos que eu venho fazendo nos últimos anos, né? E daí a ideia que me veio que foi justamente essa conversa, né, entre videogame e neoliberalismo me, me chamou muito a atenção, assim, tendo em vista o evento, né? Então, assim, eu resolvi, né, fazer essa junção desses dois temas, desses dois objetos que vem me interessando, né, nos últimos tempos. O videogame, evidentemente, como tu mesma comentou, Maíra, na minha apresentação, é meu tema de trabalho, né, meu objeto de trabalho já há bastante tempo. Eu desenvolvo pesquisa com isso desde o mestrado, né, então desde 2010, mas, né, tem uma história como videogame que antecede a própria pesquisa, né, na minha própria vivência como jogadora. Evidentemente que essa minha vivência como jogadora, ela também é marcada por aspectos, né, que acho que são bem presentes na realidade brasileira, né, então eu tive acesso a videogames muito mais tarde na minha vida, né, ou ainda, primeiro joguei com computador e só depois fui ter um console. Isso faz parte de muitas realidades, né? E muitas pessoas, inclusive, têm acesso a videogame hoje por conta do celular, né? E não por um console ou computador, que ainda são, e cada vez mais tem se tornado, pelos contextos sociais, políticos e econômicos, né? Bens bastante caros, né? De se adquirir. Então, essa minha história com o videogame é como jogadora, e em certo momento se tornou um objeto de pesquisa porque eu queria justamente debater aspectos que eu muitas vezes não via sendo abordados, né, ou da forma que eu gostaria, né. Hoje acho que eu entendo que a minha vontade também era de ter ouvir falar de um videogame pensado por mulheres,
Isso era um ponto que eu percebia de diferente no meu discurso, né? Então, o videogame faz parte da minha história, né? E tanto como pessoa como pesquisadora. E o neoliberalismo, né? Que eu fiz esse jogo no título, um jogo de palavras, né? Com o artigo Colonialidade, o lado mais escuro da modernidade, do Walter Mignolo. E eu resolvi fazer esse jogo de palavras, então, porque para mim o neoliberalismo, sendo a forma, né, moderna do capitalismo, ele corresponde, assim como o capitalismo, a um padrão de poder, né, que não só submete o trabalho em escala global, né, de todas as funções possíveis que a gente possa imaginar, como também todos os aspectos da vida social e cultural. Esse padrão de poder, a meu ver, então, ele é o lado mais escuro das direitas políticas, né? E depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso também. Uma vez que essas direitas elas convivem com e promovem, né, relações contínuas de hierarquias em diferentes níveis sociais, bem como compreendem um mundo, né, a partir de uma perspectiva que considera as desigualdades como inevitáveis e até desejáveis, né, dependendo de como elas se realizam. Bom, meu interesse especial nisso tá no fato, né, de que não me é mais hoje possível pensar no videogame, né, apartado de uma visão de mundo ou ideologia dominante, né, na qual a gente vive, que é o capitalismo neoliberal. Por mais que eu tenha outros temas centrais na minha pesquisa, o neoliberalismo ou a crítica a um capitalismo, assim, de uma forma mais genérica, vai acabar aparecendo, né? Bom, então eu coloco até quando eu falo numa ideologia dominante, né, ao me referir do neoliberalismo, eu coloco assim entre aspas, né, essa ideia de ideologia, porque o neoliberalismo efetivamente ele não vai nos obrigar ou exigir alguma forma de obediência, né, a como ele funciona, mas ele vai distribuir responsabilidade às pessoas, né, e isso vai fazer com que as nossas, né, interações com o mundo estejam muito marcadas pela lógica neoliberal, né? Os jogos, então, pensando, né, numa relação com outros objetos culturais, cinema, literatura, tanto a literatura mais tradicional como os quadrinhos, enfim, né, entendo fazendo parte desse campo, né, eles refletem de alguma forma a cultura ou as culturas, né, a preferência para a gente pensar sempre em termos as culturas, né, nas quais eles estão sendo produzidos, né. Então, a gente pode pensar que os elementos representativos que a gente encontra, né, nos videogames, então, representativos no sentido de uma personagem, uma história, um tema, né, que aparece, e os não representativos, então, a parte que diz respeito de regras do jogo, de como o sistema reage à minha interação como jogadora, né. Então, os aspectos não representativos dos jogos, eles podem ser elementos de análise para que a gente possa pensar as demandas contemporâneas, né? Que são sempre muito presentes na pesquisa de quem vai dialogar com objetos culturais como o videogame, né? Então, assim, eu parto de alguns pontos, né, para compreender essa associação entre o videogame e o neoliberalismo, né? Então, esses eixos eu vou comentar com vocês, para daí passar para o segundo momento, ou terceiro, talvez terceiro momento em que eu vou comentar algumas coisas bem específicas de videogame e neoliberalismo, né? Então, esses pontos iniciais, para mim, são algumas reflexões, né, que eu trago de alguns outros autores e autoras, enfim, que é o reconhecimento, vamos dizer assim, de que estamos, né, num sistema de mundo global e hegemônico, né? Não só em termos de aspectos relacionados às práticas sociais em comum, mas também a hegemonia das instituições que ainda são reguladoras, né? O próprio Estado, a família, a escola, a racionalidade, né? Ou intelectualidade, as empresas, né? Que também se tornaram uma instituição como forma de realização, né? Nas diferentes comunidades. E dentro, né, dessa ideia de um sistema de mundo global e hegemônico, eu relaciono três aspectos que, para mim, são bem fundamentais, né? O eurocentrismo, né? Então, a gente ainda convive, né, com elaborações, entendimentos do mundo que tem a Europa
mais recentemente, né, não só um eurocentrismo, mas um anglocentrismo, de entender essas regiões, não necessariamente de forma geográfica, né, mas entender essas regiões como centros de elaboração intelectual. Então, conhecimento estaria sendo produzido somente ali. Então, uma ideia, né, implícita de que essas culturas, né, tanto eurocêntrica quanto anglocêntrica, seriam entendidas como superiores. Né? A gente ainda luta com elementos nesse sentido. O próprio capitalismo, né, então, quer dizer, uma relação que surge, né, na mercantilização da força de trabalho, né, após as invasões na América, né, e isso em relação a um sistema de relações de produção. Né? Então, a gente tem o capitalismo mais ou menos pensado nesse sentido. E o terceiro elemento, né, então, dentro desse sistema global e hegemônico, é a própria colonialidade do poder, né, com a qual eu tenho dialogado bastante para pensar essa lógica, né, subjacente que vai estar em diferentes hierarquias e eixos, né, dos aspectos mais diferentes possíveis, né, nas relações sociais. E isso a gente pode reconhecer, então, desde o Renascimento até o presente momento, né? O poder que não se encerrou com o fim do colonialismo, então, às vezes, existe esse entendimento de que a colonialidade fala do colonialismo que já foi e já acabou, mas não. É uma lógica que perdura, né? E mesmo com a independência das colônias, ela não se encerrou, né? Elas permanecem em execução, tanto lá com a própria modernidade, com o nosso tempo atual, vamos dizer assim, sem dar um nome específico, né? Isso a gente consegue perceber, né, pelas próprias hierarquias de poder e subordinação dos sujeitos, né, das pessoas efetivamente. Então, a gente continua enfrentando problemas de controle do conhecimento, né, onde e qual conhecimento é válido, né, onde ele é produzido e daí ele vai ser validado ou não. As subjetividades são controladas, né, a economia, a autoridade, gênero, sexualidade. Enfim, a gente ainda mantém essas hierarquias muito presentes, né, na forma como a gente se relaciona com o mundo. E isso, né, efetivamente vai aparecer no capitalismo neoliberal. Bom, as experiências subjetivas que eu comentei, né, elas foram sendo e continuam sendo, né, muitas vezes naturalizadas como homogêneas, né, e esse é um problema que a gente enfrenta em diferentes objetos culturais, né, uma certa homogeneização. Isso vai resultar em várias outras formas, né, de pensar homogeneidade, né, uma história única também, né, a gente tem um debate muito forte para abrir, né, essa perspectiva. E a gente sabe, né, que não existe uma história única, total, unilinear, enfim, etc, né. Então, assim, aquela ideia que se construiu, né, desde as invasões das Américas, né, do europeu, da própria Europa, como esse ponto de referência, né, ao qual todos os outros pontos do mundo vão se colocar em oposição daí para se avaliar, acabou se tornando, né, então, uma imagem que, esta é a imagem que todos queremos ter, essa é uma imagem que também pertence a nós, né, mas isso é um debate justamente porque não nos pertence, né, nós aqui da América Latina não somos o europeu dos nossos textos teóricos tão adorados, né. Bom, disso a gente observa, né, a continuação de várias relações duais, binárias, né, então as relações raciais e sexuais de dominação persistem, a gente vai vê-las, né, acontecendo em contextos diferentes, né, não só o do trabalho, que era o primeiro aspecto pensado, né, mas em outras situações. Então, eu entendo esse neoliberalismo, né, como uma estrutura colonial e moderna e eurocentrada e anglocentrada, né, já que ela é a forma atual do capitalismo, mas que se estabelece, né, assim, efetivamente como política de Estado, política de governo a partir dos anos 70, e daí a gente tem a história do próprio neoliberalismo, que eu não vou entrar aqui por questão de tempo, né. Bom, e aí eu falo das direitas políticas, né, as direitas políticas
na minha perspectiva, elas se favorecem, né, do neoliberalismo, porque as formas pelas quais elas podem utilizar o neoliberalismo, né, dialogam com o que ele defende. Então, tanto perspectivas conservadoras, reacionárias e mesmo fascistas, elas vão se relacionar muito bem com o neoliberalismo, né? Embora haja um debate assim de o neoliberalismo pode ser fascista, já que, enfim, vai atingir diretamente as liberdades individuais, né? Não vou comentar sobre isso agora, né? Ou de repente a gente comenta adiante. Bom, a escolha e o individualismo, então, são premissas que eu entendo como básicas, né, do neoliberalismo, e que transferem, né, qualquer responsabilidade para os indivíduos, em busca de um desmantelamento dos serviços e políticas públicas, né? O fracasso e o sucesso, então, nesse cenário neoliberal é uma questão pessoal, né? Um problema pessoal, sendo que os problemas estruturais daí não são necessariamente reconhecidos ou abordados. E os videogames, né? Os videogames, especialmente os mainstream ou AAA, né, como o pessoal chama, ou dominantes, que eu também chamo assim, os videogames, então, que tem muito investimento, muito marketing, né? Esses que todo mundo fica sabendo, eu gosto de chamar de videogame dominante, né? Eles se conectam com e reforçam, né, muitos valores neoliberais. Por quê? Bom, porque eles são produzidos por subjetividades, né? Pessoas que fazem parte de um senso comum neoliberal. E isso se reflete, né, no gameplay, assim como no reforço, né, de estereótipos ou mesmo em transgressões. Quer dizer, algo que é muito comum, né, que a gente observa na cultura popular ou cultura pop, né, essa ideia de usar a transgressão como a possibilidade de criar um sentimento de esperança, de possibilidade de mudança, mas, né, a lógica ainda é a lógica de manutenção do sistema, né? Bom, agora passando para o tema específico, né? Então, até aqui comentei alguns pontos que me fazem ter as reflexões que eu tenho, né? E agora vou comentar 3 formas, né, para a gente pensar o neoliberalismo e os videogames. E daí, esses 3 pontos são os seguintes. As conexões de conteúdo e do gameplay com o neoliberalismo, né, seria o primeiro tópico, vamos dizer assim. O segundo, os jogos como ferramenta de homogeneização no neoliberalismo. E o terceiro tópico, a indústria do videogame no neoliberalismo, né? Acho que a gente, hoje em dia, falar de videogame e ignorar simplesmente que existe uma indústria que produz aquilo ali não é mais possível, né? Quer dizer, até acontece, e acontece bastante, mas é preciso pensar que existe toda uma máquina por trás daquele jogo sendo produzido, né? Bom, então, no primeiro tópico, né, as conexões do conteúdo e do gameplay com o neoliberalismo. Eu vou falar de 2 lógicas que me interessam nos jogos com os quais eu geralmente trabalho, né, que são os jogos que têm narrativa. Então, alguns gêneros de jogos apresentam narrativas, né, narrativas audiovisuais, então vamos utilizar diferentes modos de representação, né, lembrando que nem todo jogo tem narrativa. A gente pode ter enredo, né, que é uma linha ali que diz sobre o que é o jogo, mas não narrativa, com personagens, cenários, diálogos. E eu trabalho basicamente com jogos que têm narrativa efetivamente, né? Então, isso pode ser entendido como uma lógica, né? Como aquela narrativa audiovisual se apresenta. E, né, a gente pode pensar que isso dá sentido ao que está sendo apresentado no mundo do jogo. Da mesma forma, os jogos, né, então, muitas vezes apresentam um sistema de regras e ações possíveis de interação com o mundo do jogo, que a gente pode entender, então, como uma lógica, né, de jogatina ou de gameplay. Vou chamar de jogatina porque eu sempre falava em jogatina, né? E aí, em algum momento, o pessoal começou a falar em gameplay, agora eu falo gameplay também, mas eu, né, sou cringe, então eu falo jogatina. Então, é sempre importante a gente pensar em diferentes níveis, né, de informação que os jogos nos oferecem. Quer dizer, eu posso ter a história e isso pode ser o foco, né, da minha abordagem, mas eu não posso ignorar que existe um sistema de regras ali que determina como a minha interação funciona, né? A gente precisa pensar nesses eixos diferentes, né? E aí, assim, se a gente for pensar em alguns casos, né, específicos, por exemplo, um jogo, ele pode apresentar um enredo que gira em torno de uma personagem que é responsável, vamos dizer assim, pelo salvamento de alguém, uma cidade, um reino, um mundo, né?
Isso acontece, a gente tem esse tipo de construção. E esse tipo de fantasia de poder, não só ela se relaciona bastante, né, com os imaginários masculinistas de realização, né, porque a gente tem essa predominância, né, de representação de homens salvando o mundo, mas também com uma ideia individualista neoliberal, né? Então, quer dizer, se eu sozinha resolvo tudo, sou o sujeito ideal do neoliberalismo, né? Então, os jogos, eles costumam ter esse tipo de representação. Ou ainda, né, um outro cenário, um jogo, por exemplo, de mundo aberto, ou não, né? A gente pode ter um jogo que não é de mundo aberto, que vai oferecer à pessoa jogadora a possibilidade de fazer escolhas, né, ao longo da jogatina. No que isso pode resultar, né? Há algumas alterações, enfim, quer dizer, eu faço algumas escolhas ali, às vezes de diálogo, às vezes de como eu vou abordar a solução de uma tarefa que eu recebi, né? Então, isso vai gerar algumas alterações, vamos dizer assim, em como o sistema do jogo vai responder à minha interação, né? Então, essas escolhas sugerem que vai haver uma consequência, já que existem alternativas diferentes, né, para resolver aquilo ali. Só que essas escolhas, elas também podem determinar as relações dos personagens não jogáveis ao longo do jogo, né? Então, eu posso encontrar outras personagens com as quais eu tenho que tomar algumas decisões, e isso também vai alterar as minhas relações com elas. Então, em geral, essas escolhas, né, elas também podem ser pensadas pela perspectiva de micro-escolhas, né? Tem um autor, o John Bales, que nomeia dessa forma, né? Micro-escolhas, né? Por quê? Porque elas têm pouca ou nenhuma relevância naquilo que acontece efetivamente na narrativa principal. Que muitas vezes, né, pode se encaminhar para um final único ou binário, né? Então, quer dizer, todas as escolhas que foram feitas ao longo do jogo, elas vão ser dispensadas porque a programação do jogo colocou ali uma possibilidade. É só aquela. Ou ainda a opção de, você vai fazer assim ou você vai fazer assado, né? E não importa o que aconteceu antes. Então, essa ideia, né, de agência ou de livre escolha, né? Elas são muito bem adaptadas para o videogame, criando um sentimento, né, de responsabilidade, responsabilização da pessoa jogadora. Então, esses resultados que vão acontecer no jogo, eles são associados com essa ideia, né, do indivíduo, da pessoa que recebe, né, uma responsabilidade para levar a cabo alguma coisa, né? Então, uma forma assim bem relacionada, né, com como o neoliberalismo nos coloca, né, dentro das relações. Então a liberdade, para mim, em última instância, também parte dos jogos, assim como de suas regras, né? Quer dizer, a liberdade no jogo, ela é regra e não é ao mesmo tempo, né? E ainda a gente pode pensar nos jogos que oferecem criação de personagem avatar, que não só funcionam, né, a partir de relações de otimização pessoal, já que vão sugerir que a pessoa jogadora melhore a personagem progressivamente, tanto por novas habilidades como equipamentos, como também retiram da empresa a responsabilidade de criar personagens diversas, né? Então, ainda que muitas representações de diversidade não sejam significativas no gameplay, né, na jogatina, quer dizer, coloca lá uma personagem mulher, uma personagem negra, uma personagem LGBTQI a mais, mas isso não se reflete de forma efetiva em como a história se apresenta, né? Então, essas possibilidades, elas sugerem um estado de coisas neoliberal, né, na minha leitura, nos videogames, que vão acabar utilizando esses recursos, né, ou formas similares a esses recursos, né, já que vão alinhar, né, então essa ideia de liberdade com a própria construção da pessoa que joga, né, da pessoa jogadora no jogo, e mesmo a ideia de consumismo, né, de comprar itens dentro do jogo e como isso vai refletir na minha interação com aquele sistema, né? Tudo isso faz parte de uma ideia de formação de identidade no neoliberalismo, né? Agora, comentando o segundo tópico, né? A ideia dos jogos como ferramenta de homogeneização no neoliberalismo. A gente pode dizer que é a partir, assim, efetivamente dos anos 80 que os videogames passam a ter um caráter comercial e privado, né? Então, a partir desse momento é que a gente vai ter videogame na casa das pessoas.
o que no norte global vai fazer com que os computadores e os jogos sejam levados para as escolas, né, também. Na Inglaterra, que acho que foi assim um dos primeiros países que pensou o uso dos videogames assim em sala de aula, né, relacionado com a questão da política, né, de Estado neoliberal, fez isso, né, no período da Thatcher, né, levou os jogos para as escolas. Isso vai aparecer como uma forma, né, de baratear os custos educacionais, tanto pensando na redução, né, de número de professores, enfim, como na redução de materiais ou ainda outros tipos de atividades que seriam necessárias para o desenvolvimento educacional daquelas crianças, daquelas pessoas, né? E tinha por objetivo, né, essa aplicação dos videogames, dos computadores na escola, a preparação, né, dessas pessoas para o trabalho efetivamente. Isso permanece, né, não mudou. A ideia, no entanto, né, não deixava evidente como isso ia preparar essas pessoas, né? O que trabalhar com videogame, com computador em sala de aula efetivamente ia oferecer, né, para essas pessoas em termos do trabalho. Mas a ideia de homogeneizar diferentes sujeitos para o mercado do trabalho era suficientemente interessante, né? Então tinha esse caráter. Esse cenário dos jogos nas escolas é algo que o Brasil assim só consegue vislumbrar, né? Já que é muito difícil efetivar uma política desse tipo no país, né? Primeiro porque as escolas públicas, né, nos chamados laboratórios de informática, em geral vão apresentar recursos obsoletos, né? Então, mesmo que naquele momento de aquisição, da formação de um laboratório de informática numa escola pública, os computadores sejam novos, eles vão estar, em geral, muito aquém de recursos necessários, né, para execução de um jogo. E daí eu estou deixando bem aberto aqui, não vou nem especificar se é jogo educacional, se é jogo comercial, enfim, um jogo. E daí a gente, né, não fica preso à ideia de mas as escolas privadas conseguem fazer isso, mas também conseguem fazer minimamente, né? Então a gente não consegue ter uma política efetiva de levar computadores para as salas de aula. Bom, daí a gente também pode pensar num outro aspecto, né? Que essa ideia de levar os jogos para as escolas também levou para um outro caminho, né? Que na verdade a gente pode pensar como um eixo que está ali paralelo desde sempre com os jogos, que são os jogos educativos ou educacionais, enfim, os jogos que não são feitos para a diversão, o que já é uma contradição, né? O jogo já é uma diversão, mas aí eu crio um jogo que não é para diversão. Enfim, não vou também debater esse problema aqui agora. Mas aí a gente tem o surgimento dos jogos educativos, que eventualmente vão aparecer em alguns contextos educacionais, né? Mas a gente também não sabe muito bem como eles funcionam, né? Dark Souls não entretém. Bom, esses jogos educativos, eles precisam sim ser questionados, né? Quer dizer, a gente precisa entender o que eles estão ensinando, como que eles estão ensinando, que ideias que existem por trás desses jogos e aos interesses de quem o jogo serve, né? Porque eles têm sim motivações, né, de existir. Então, alguns jogos famosos, né, educativos, são jogos com treinamento militar, tá? Que isso não, né, efetivamente não vai aparecer nas escolas, mas existe esse tipo de material sendo produzido, né? Nos últimos anos, um aspecto que me chama muita atenção é a questão da gamificação, né? Então, é uma das minhas áreas de crítica, né? E a gamificação, ela se tornou, assim, em geral, o discurso predominante é que ela é a grande salvadora, né? Salvadora do quê, eu pergunto, né? De problemas de produtividade, essa é a resposta certa, né? Quer dizer, ela não é a salvadora de uma melhor forma de ensinar, uma melhor forma de trabalhar, não, ela quer que as pessoas produzam mais, seja na escola, no trabalho ou no consumo, né? A gamificação, ela surge para fazer com que as pessoas produzam mais. Não tem como dizer outra coisa, né? E o uso das mecânicas de jogo, né, fora do ambiente de jogo,
essa solução engajadora, né, para diferentes problemas que não estão também sendo abordados. Vejam a relação, né, com o deixar, né, de lado, secundarizar problemas que são os problemas efetivos, né, com uma forma, substituindo isso com uma forma de aumentar a produtividade, né. Muitas vezes as pessoas confundem, né, a ideia de gamificação com o uso de jogos, e não é, né, não é mesmo, mas acontece. A gamificação, né, na minha perspectiva, ela também serve como uma ferramenta de homogeneização, né, das subjetividades, no sentido de que elas criam estruturas que ensinam as pessoas, né, a se automotivar, tanto por coerção quanto por incentivo, né? Então, as pessoas aprendem a produzir da mesma forma, né? Então, acho que isso também dialoga muito com uma lógica neoliberal. E o que a gente mais vê, né, na gamificação, que é a transposição de alguns elementos mais comuns, né, dos jogos, tipo pontos, medalhas, rankings, ou mesmo competição, né, pura e simplesmente, é quase sempre visto de forma positiva, né, especialmente nas escolas em que a gamificação tem chegado a partir da orientação de coaches, né, coaches estão indo nas escolas ensinar os professores a fazerem atividades gamificadas, né? Isso para mim é bem assustador, né? E essas, em geral, esse tipo de instrução, vamos dizer assim, que está sendo passada sobre a gamificação, não apresenta nenhum tipo de reflexão sobre as consequências, né, dessa ferramenta, vamos dizer assim. Então, ela aparece, né, a gamificação, como uma solução para os problemas do ensino, né, e é a minha crítica principal da gamificação no ensino, sem que se debata, né, os próprios problemas do ensino e mesmo da escola como instituição, né? Então, é mais fácil pensar técnicas, né, para dizer que está se melhorando a forma de ensinar e de aprender, do que pensar na instituição ensino e escola. Então, assim, não há como, para mim, pelo menos, não há como não considerar a gamificação a cara do neoliberalismo. E daí o meu terceiro tópico, eu vou tentar acelerar agora pela questão do tempo, meu terceiro tópico é pensar a indústria, né, do videogame no neoliberalismo. Então, assim, a indústria do videogame dominante, né, aquele super caro que eu comentei com vocês, com muito marketing, ele segue um modelo completamente disfuncional, né, que se caracteriza pelo predomínio de produções não inovadoras, né, então a gente tem muita repetição do mesmo gênero, ou temáticas muito parecidas, né. Essas empresas, em geral, exigem longas horas de trabalho, daí a gente tem a ideia de crunch time, que se relaciona muito com algumas produções, né? Então, as pessoas simplesmente trabalham 40 horas direto sem poder ir para casa. Sem falar, né, que isso resulta em algumas coisas, né, como, por exemplo, a publicação de jogos com erros, né, com bugs. Bom, além disso, as empresas dos jogos, né, então, nos últimos anos, acho que se a gente pensar assim, talvez nos últimos 15, 10 anos, Cyberpunk, exatamente, nos últimos 10, 15 anos, né, passaram a receber muitos investimentos, né, tanto de outras empresas como de indivíduos, né, enfim. E o que isso causou, né? O trabalho da indústria de videogames se tornou totalmente atrelada o lucro, né, e cada vez mais lucro, porque você precisa responder, né, a esses investimentos todos, né. Então, isso fez com que a indústria se tornasse cada vez mais fixa, né, em produzir sequências, isso é bem comum, e também não apostar em novas histórias, novas mecânicas, experiências não convencionais, né, ou mesmo outras representações. Tanto é que a mecânica principal dos jogos AAA ainda é atirar, né, com algum tipo de arma. Desculpa. Essa indústria ela também se caracteriza por compartimentar, né, as funções de trabalho, que afasta os colegas e isola essas pessoas, né? Algo que o neoliberalismo faz bem. Além disso, ela promove um discurso muito forte, né, contra a sindicalização das pessoas, né, que trabalham nela, que as impede de conseguir lutar, né, pelos seus direitos trabalhistas e direitos trabalhistas básicos, né? Essas pessoas não têm isso. Bom, acho que isso dá para pensar em vários contextos, não só, né, da indústria de videogame, mas ela reflete
isso bem fortemente, né? Mas, além dessa indústria, ela reflete as relações hierarquizantes, né, raciais e de gênero, tão fundamentais na permanência da colonialidade do poder, que eu comentei mais cedo com vocês, né? Uma vez que a demografia predominante é de homens brancos heterossexuais, seja no lugar do mundo que for, né? Então, se a gente for pegar um censo da indústria brasileira, isso vai se refletir da mesma forma, né? Então, não tem muita mudança quando a gente muda o contexto ou a região, né? Então, essa predominância, ela se reflete também no conteúdo do que é produzido, já que segue a ideia de jogos feitos por gamers, e aí eu vou usar gamers aqui, né? Depois a gente comenta isso, jogos... Então, jogos feitos por gamers homens para gamers homens, né? Isso resulta ainda hoje em declarações de que não são feitos jogos com protagonistas mulheres, negros, deficientes, LGBTQIA+, porque não quem joga os jogos são homens brancos heterossexuais, né? Então, esse discurso ele ainda é muito forte. E daí, para encerrar, eu trago dois pontos assim que eu preciso comentar, né? Essa semana, na verdade, hoje, né, tá acontecendo um movimento virtual, o apagão da Twitch, que é uma greve, né, de streamers e viewers da Twitch. Para quem não sabe, é um serviço de streaming ao vivo, né, especialmente de videogames. E essa greve é por melhorias de repasse e transparência, né? A Twitch ela é da Amazon, e a Amazon resolveu diminuir em 66%, né, o valor das inscrições para os canais brasileiros. Então, o pessoal se reuniu, né, para tentar reverter isso de alguma forma. Daí, o que aconteceu nesse cenário, né? Aí, alguns streamers famosos, né, com muitos seguidores, eles defendem o direito da empresa, né, de fazer isso, e que os streamers que estão descontentes com a situação, né, ou procurem outra plataforma, criem a sua própria plataforma, ou aceitem, né? Porque a Amazon tá certo de fazer isso na Twitch. Ainda, né, eles acham que os streamers, né, deveriam pensar em si como parceiros da Twitch, da Amazon, né? Em vez de trabalhadores, o que possibilitaria que, né, eles até reclamassem alguns direitos. Então, eles não são nenhum nem outro, né? Não são nem parceiros e também não são trabalhadores da Amazon, né? Enfim, né, esses streamers defendem que a plataforma... eles não percebem, né, o próprio discurso neoliberal, né, ao defender essa plataforma. E, para terminar mesmo, eu não posso deixar de comentar as relações, né, cada vez mais fortes entre algumas comunidades de gamers. E depois a gente vai comentar por que eu falo gamer. E o movimento da alt-right, né, a direita alternativa, né, especialmente a que surgiu lá nos Estados Unidos, mas a gente já está vendo um pouquinho aqui. E mesmo, né, na Inglaterra a gente também tem bastante. Cada vez mais fascista, né, ou neofascista, essa direita alternativa, né, ela é muito afeita ao nacionalismo, à tradição, aos racismos, ao heroísmo, à conformidade sexual, enfim. Como já sugeria, né, se a gente pensar assim só lá naqueles elementos básicos, né, do fascismo eterno do Humberto Eco. E desde antes do Trump, né, quando aconteceu o Gamergate, que foi um episódio bem problemático, né, de misoginia contra mulheres na comunidade de jogos, os gamers, então, que se sentiam como uma identidade ameaçada por mulheres, negros, LGBTQIA+, viram, então, nesses discursos, né, da extrema-direita, os seus anseios respondidos, né. Daí uma luta tão intensa contra feministas e mesmo o movimento Black Lives Matter, né, mais recentemente. Então, no Brasil, a extrema-direita, representada no atual presidente fora Bolsonaro, né, gente, flerta constantemente com a comunidade gamer brasileira, né? Então, eles estão sempre lá entre beijos e abraços, né? Essa comunidade gamer brasileira, né, ela é extremamente racista, machista, homofóbica e neoliberal, né? Ela constantemente vai aparecer, quando aparece, para fazer as defesas dentro dessa lógica, né? E assim eu encerro, né, os meus comentários. Eu poderia ter falado outros tópicos aqui, eu acabei
recortando para ficar nesses. E acho que já vai abrir para um bom debate. Mas, enfim, é isso. E obrigada. Excelente, nossa, muito bom. Fiquei pensando, né? Eu sou uma pessoa que eu sou completamente, né? Completamente não, sou um pouco alheia a isso, mas eu não entendo assim muito. A Luana sabe que eu não entendo muito, mas me interesso exatamente porque, bom, é uma representação aí muito clara da estrutura social, né? E aí eu fiquei pensando algumas coisas que eu anotei, vou comentar, mas também quero dizer para o pessoal que tenha comentários ou queira fazer alguma pergunta, podem botar no chat ou depois a gente abre, também podem falar, né, pelo microfone. E aí a primeira coisa, assim, que eu pontuo é que bom que a gente está nesse movimento de cada vez mais estar, né, nas universidades lendo, estudando os autores decoloniais, né. Eu usei colonialidade do poder, usei muito Quijano na minha tese, porque eu estava falando sobre produção de lei, né? Então, como é que a gente analisa o Estado brasileiro sem analisar que é um Estado colonizado, né? Que ele foi feito sobre essas bases e racializado, né? Então, eu fico bem feliz assim que a gente esteja tendo acesso também às pesquisas dos colegas que estão tratando essas questões, né? Porque isso realmente é um movimento que ele é bem localizado e ele é novo, né? A gente, né, vai para a universidade, tu está sempre aprendendo e a tua referência são os europeus ou, né, os norte-americanos. E quando a gente consegue entender que analisar, por exemplo, o Estado brasileiro lendo só Bourdieu não é possível, então a gente começa esse caminho de volta para casa, né? Então eu fico bem feliz, assim, de ver que cada vez mais a gente está em várias áreas, desconstruindo isso. Outra questão que, né, não uma questão, né, outro comentário que eu faço, que eu fiquei pensando muito, é que, e daí pensando muito nas disciplinas, né, principalmente na disciplina que eu trabalho de ciência política, do primeiro semestre do direito, né, de como a gente precisa desconstruir ainda essa ideia de que o sistema econômico, ele é o único possível e que ele não é uma ideologia, né, e bom, todos os modelos, né, que existem as teorias são baseadas em uma ideologia, uma forma de ver o mundo, e o neoliberalismo, ele precisa, né, cada vez mais ser enxergado a partir dessa perspectiva, né, essa ideia de que, mesmo, né, e, claro, né, o foco é a homogeneização, mas mesmo quando é resistência, quando tenta transgredir, de alguma forma, né, é uma transgressão já esperada pelo sistema, né? Então é aquilo que não vai de fato romper com a estrutura, mas vai pelo menos dizer não, estão se movimentando, né? Estamos fazendo alguma coisa. E aí eu fiquei pensando muito que há poucos dias eu entrei em contato com o Instagram, que daí não fala sobre o tema diretamente, mas fala sobre uma das outras expressões, né, dessa ideologia dominante, que é um Instagram muito legal que se chama Espiritualidade Mercantil. Não sei se vocês conhecem. E que daí a moça, né, que faz o Instagram, ela foi durante muito tempo muito espiritualizada, então todo esse Oriente, a Índia, né, faço todos toda aquela receita que está dita para ter boa energia, não sei o quê, e daí ela começou a se dar conta, né, que muitas vezes atuando, né, na prática, ela estava tendo o retorno que, vamos dizer, essa espiritualidade meio descolada, assim, meio importada, totalmente importada, não dava. E aí eu fico pensando muito nisso, né, de como que, daí a gente pensa em qualquer expressão, né, não aqui focando nessa, mas pensando também né, no mundo dos videogames, que de fato, né, eles são completamente direcionados para uma classe, né, ele é classista, vem a partir de um privilégio, né, fico pensando, né, tem um monte de gente que joga online também. Quem é que pode jogar online com alguém que está nos Estados Unidos? É quem fala inglês, né? Então, são todas essas outras construções que são muito, né, características desse sistema neoliberal. E aí, conforme tu ia falando, eu fiquei pensando, não, vou perguntar alguma coisa sobre essa tal da gamificação, né, porque isso aí é o assunto. E daí tu falou e nos trouxe tudo, né? Porque o coaching, né, esses movimentos de coaching, eles são muito, né, eles são muito localizados e
encaixotados dentro do neoliberalismo. É isso. E aí eu fico pensando, né, já pensando em outras coisas, no perigo do que a gente vê muitas vezes, né, em Instagrams, aí o pessoal dizendo, vamos ser a nossa melhor versão. Geralmente, a nossa melhor versão é aquela que é super eficiente, que tu tem uma agenda muito, assim, tu é produtivo, tu faz exercício, tu faz tudo que é esperado. Né? E como que isso é perigoso e como que isso introjeta e homogeniza, né? Dentro da escola, qualquer pessoa, né, que tenha, porque nós temos diferentes formas de aprender, qualquer pessoa que foge um pouco daquela regra já é, não, tu tem que entrar nessa, porque senão é assim que tu vai ser produtivo, tu vai ser um indivíduo importante para o sistema, né? E daí fiquei pensando sobre essas questões, essa questão também das compras dos itens, né, dentro dos jogos também, que é algo que eu jogo RPG com alguns professores da UX, então, e também, assim, eu sou nova, assim, no RPG, então eu tento entender. E daí um dia eles estavam comentando que tem essa coisa dos jogos online, que daí tu compra itens e não sei o quê. Então, quem que está inserido nisso, né? Então, nossa, eu gostei muito e tô... E itens caríssimos. É? Itens caríssimos. Sim, meus irmãos, eles pediam de presente de Natal um negócio em libras esterlinas. Horroroso. Então, assim, várias coisas, assim, eu tô pensando, e como que, mais uma vez, né, a gente consegue, né, porque aqui somos professores das sociais, né, tem eu da Sociologia, a Maíra da Política, a Ana do Serviço Social, a Valesca e o Bruno do Direito Penal, e a Aline do Design, de como que tudo, né, cada vez mais a gente consegue ver conexões em áreas muito que a gente vai achar, nossa, eu nem vou compreender se o que ela está falando é outra... Não, gente, está tudo muito conectado, porque, em última análise, a gente, né, todos vivemos nessa sociedade, que é uma sociedade que tenta ainda, né, e de forma muito contundente, né, como o capitalismo sempre foi, nos tornar homogêneos, né, que pensemos iguais, que leiamos os mesmos autores, que, né, essa ideia de uma reprodução de uma mesma ideologia, que é uma ideologia, gente, não é o único caminho possível, né? E por que os caminhos alternativos daí são vendidos como maléficos? Nossa, são ideológicos, né? Daí são ideológicos, né? Exato. Eu sempre digo em sala de aula, ideológico sempre é o outro, nunca sou eu, o outro é ideológico. Então, estou pensando nessas coisas. E daí abro aí para o Bruno, que eu sei que o Bruno daí também discute as questões de neoliberalismo, Maíra, Valesca, a Luana, que joga, né? Para o pessoal também poder falar. O inferno são os outros, né? Já diria o Sartre, né? Então tá aberto. Eu ia comentar, é bem rápido, na verdade, é só um comentário que, assim, é isso, né? Não dá pra gente estudar o Estado brasileiro pensando em Bourdieu, mas eu vou ter que pegar emprestado do Bourdieu para falar do poder simbólico e como que ele opera em mil instâncias que a gente não imagina, como, por exemplo, sei lá, no que seria uma dimensão de entretenimento, e como que eu acho que a fala da Aline traz isso muito claro para a gente, né? Como que todas as instâncias da vida são permeadas por essas formas de expressão de uma determinada forma de organização do poder na sociedade, poder não só econômico, mas em todas as outras expressões, e como que essas instâncias diversas da vida são importantes para fazer com que isso se perpetue enquanto natural, o não ideológico, o normal, o sempre foi assim, né? Então, e a força do poder simbólico, né? Eu acho que isso ficou muito claro para mim na fala da Aline, como ficou a força do poder simbólico, porque ele não é percebido. A gente não percebe isso claramente quando a gente está falando de videogame. A gente não percebe ali um espaço de funcionamento que opera da mesma forma como outros espaços do neoliberalismo, e está ali o tempo todo esfregado na nossa cara. É meio isso, assim. Então, acho que, para mim, a expressão do poder simbólico. Funciona porque a gente não vê que está funcionando. Posso falar? Aline, primeiro, parabéns, tua pesquisa maravilhosa. Eu tava aqui fuçando o teu Lattes e a minha primeira pergunta é: posso andar contigo no recreio? Não, mas falando sério, eu me interessei muito, até porque eu entrei no mestrado agora no começo do ano. O meu mestrado é em educação e eu pretendo falar sobre a representação feminina nos videogames.
E, inclusive, esse final de semana eu tava sem os dois computadores, sem o notebook, sem o computador, e aí eu digo, meu Deus, eu tô com várias ideias na cabeça, aí eu escrevi 4 páginas. Escrevi, e depois mandei uma foto pro meu orientador, né? Ele nem viu ainda. E quando vê, vai ter um treco, porque a minha letra tá horrível, a gente não escreve mais, né? Falando sobre isso. E eu me interessei muito, muito, muito mesmo pela tua pesquisa, pela tua abordagem, que foi muito bacana. E depois eu, se possível, eu queria teu e-mail, teu contato, para a gente trocar umas figurinhas, porque estou bem interessada. Meus parabéns, tua exposição foi muito bacana. Eu estava aqui o tempo todo, uau! Porque estava muito legal mesmo. Parabéns. Boa noite, me escutam? Só queria também parabenizar a Aline pela exposição, pela excelente pesquisa. Eu queria fazer, né, breves comentários. Eu me lembrei de um orientando que eu tive e que me alertou sobre esse fenômeno do bolsonarismo nos grupos, né, de gamers online, né, disse ele que era um desses e que eu ajudei a salvá-lo, né, deste caminho, graças a Deus. Mas era um fenômeno que eu na época desconhecia, né, e eu achei bem interessante teu diagnóstico sobre isso. Até porque eu conheço um pessoal que joga e é um pessoal mais progressista e tal, então, né, foi uma realidade um pouco distinta. Mas o que eu queria, não sei se tu encontrou alguma coisa na tua pesquisa, porque essa racionalidade neoliberal, quando diz respeito a questões de punição, ela tem, né, um discurso dominante, né, e ela tende a transformar os games, né, em a partir um box expiatório, né, com questões de pânicos morais. Isso surge aí de forma muito presente na nossa sociedade já há bastante tempo, e tanto no espectro político de direita, conservador, de esquerda, né, parece que quando acontece algum problema na sociedade, assim, dependendo do problema, é mais fácil jogar a culpa, né, no videogame, nos gamers, etc. E eu queria ver se tu analisou alguma coisa nesse sentido, que tu verificou, né, da racionalidade neoliberal dentro desse discurso mais punitivista, né, enfim. Mas parabéns, adorei a tua apresentação, a tua pesquisa. Eu vou começar a comentar, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu começo a comentar, o pessoal vai pensando. Anotei tudo aqui. Eu vou começar lá pela Aline, lá com a decolonialidade. Eu sempre brinco, assim, nos grupos de estudos que eu consegui colocar até em funcionamento, né, justamente na UX, para a gente debater decolonialidade e tal, que depois que a gente passa pela decolonialidade não tem volta, né, não tem como desver a decolonialidade. E isso não significa, né, não falar de Bourdieu, Derrida, que eu adoro um Derrida, né, mas pensar, né, o que aquilo que essas pessoas todas propuseram não consegue, né, nos contemplar como identidades, como subjetividades latinas, né, e como homogeneizava, né, acabava homogeneizando as experiências, né, em geral. Então, assim, para mim, eu ainda nem, evidentemente, nem vou nunca, né, abandonar autoras europeus, europeias, estadunidenses, enfim, não é essa a questão, né? Mas é justamente problematizar e pensar, né, nesses eixos todos que estão ali, sim, desde as invasões das Américas e que têm colonizado, né, nossa forma de pensar o mundo, a nossa forma de fazer pesquisa, né? Eu acho que tem tanta coisa para debater nisso, sim, que é outra conversa total, né? E eu também lembrei da ideia, né, do realismo capitalista, né, de que a gente não consegue pensar, né, em outra forma, né, de sistema econômico, né, mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então a gente pega até, inclusive, jogos em que a gente tem efetivamente fins de mundo, né, e ainda se o capitalismo está lá firme e forte, né, ele permanece, acaba tudo, mas o capitalismo permanece, o que é sempre também muito interessante de pensar, né. E acho que outra questão que apareceu também ali no comentário da Aline no início é a questão do direcionamento do videogame, né?
sim, ainda existe essa ideia de um direcionamento. Não que hoje em dia a gente não tenha algumas produções mais diversificadas, né? Isso tem, mas é a ideia de o que é o hegemônico. O hegemônico é um videogame produzido para uma determinada comunidade, né? Que são homens brancos heterossexuais. Isso significa uma série de coisas, né? Então, a mecânica principal desse tipo de jogo ainda vai ser dar tiro na cara de homem, né? Homem dando tiro na cara de homem, né? A Anna Entropy brinca com isso e para mim é muito engraçado. E aí a gente tem a variação, né? Que é a mulher atirando na cara de homem, né? Então tem para todos os gostos tiro na cara. Então a gente precisa pensar nisso, né? Para quem que a gente está direcionando os jogos que são produzidos. E aí eu trabalho com jogos efetivamente que eu chamo de dominantes, né? Porque são esses que vão chegar em muita gente. Então, são esses que me interessam pensar no conteúdo que eles trazem, né? E nas mecânicas também, né? Porque as mecânicas, né? Então, o design de jogo, ele também vai estar relacionado com essas formas de subjetivação, né? Como que eu me relaciono com aquele mundo ali. Então, às vezes a gente tem questões morais que vão aparecer no jogo, que vão entrar em contradição com aquilo que o jogo quer que eu faça, ou com aquilo que eu penso, né? Então, tudo isso vai aparecer. E aí, se a gente vem aqui para o contexto brasileiro, ele ainda assim, já existe, né, um contexto de produção de jogos brasileiros em termos de empresa, mas esse contexto ele ainda é um contexto pequeno, e acho que alguma coisa, uma característica assim, que fica bem saliente para mim, é justamente a ideia de tentar reproduzir uma ideia de videogame que é literalmente americano, sabe? Tem essa predominância. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma empresa que tem um certo reconhecimento já no contexto nacional e talvez até já para fora, que ela reproduz muito jogo de fora, assim, né? Não está tentando se recriar. Mas sim, a gente tem umas tentativas, né, de pensar histórias locais, então isso está começando a aparecer, mas ainda existe esse direcionamento para esse público, né? Enquanto que daí os jogos online também são um elemento que surge, né, a partir de uma tecnologia, que é a possibilidade de colocar um jogo, né, de forma para múltiplas pessoas, né? Esses jogos estão tentando também alcançar de alguma forma um público mais diverso, né? Isso existe. Então, por exemplo, tem alguns jogos que não necessariamente têm narrativa, né, como eu comentei para vocês, mas aí a gente tem, por exemplo, vídeos que vão ser lançados das personagens que contam uma origem dessa personagem LGBT, alguma coisa assim. Então, eles tentam criar uma diversidade sem que isso impacte diretamente no próprio jogo, né? Então, isso já está acontecendo, mas, assim, são pontos muito particulares, assim, e exemplos bem pontuais, né? O que, né, não diminui a tentativa, né? Acho que ela é sempre importante, né? E acho que outro elemento, assim, que surge, né, que a Maíra levantou ali da questão do simbólico, né? Acho que o videogame ele é completamente permeado por diferentes níveis de pensar o simbólico, né? Então, quando a gente extrapola o campo do videogame, tipo, pensando, por exemplo, nas aplicações da própria gamificação, né? E daí a gente tem essas situações, assim, para mim, muito esdrúxulas, né? De botar crianças competindo numa sala de aula para ver quem é que ganha mais estrelinhas, para quem é o aluno número 1 da sala. Né? O que aquilo ali resulta, né? Como, em termos de desenvolvimento do sujeito, né? Então, essas coisas, assim, para mim, elas são ao mesmo tempo que me chamam muito a atenção, elas são muito assustadoras, né? Porque a gente ainda está pensando muito pouco nisso, né? Como que isso tá? E eu acho que esse movimento de talvez não pensar na gravidade, eu vou colocar gravidade, tá? Mas talvez não seja a melhor palavra. Pensar na gravidade daquilo que o videogame nos traz, justamente porque ele ainda é entendido como uma brincadeira, como uma coisa de criança. Então, assim, às vezes né? A Aline me convidou e, tipo, super empolgada com a possibilidade de eu participar e tal, não sei o quê.
mas eu sei que muitas vezes, assim, eu vou em alguns lugares, falo sobre isso, e as pessoas, elas estão interessadas, não é que elas não estejam interessadas, mas ainda é uma coisa assim, pois é, meus filhos brincam e tal, não sei o quê. Aí me conta assim, porque meus filhos brincam com GTA. Aí eu fico pensando, nossa senhora, será que ela sabe o que é o GTA? Né? Então, essas coisas assim. E aí a gente vê que realmente as pessoas pensam que videogame é brincadeira e pode fazer o que quiser, né? Então, existe, né? Isso também tá nesse campo de imaginário, de simbólico, de tudo que o videogame acaba possibilitando, né? Daí eu vou chegar no comentário da Luana, né? Ela ficou muito feliz de saber assim, que as pessoas estão chegando na minha pesquisa e tal. Que eu já repensei várias coisas, desde lá até aqui, mas assim, a gente pode trocar várias figurinhas, acho que vai ser ótimo, eu gosto sempre de contribuir, né, com quem tá fazendo sobre isso. E justamente esse é um momento em que eu estou na minha pesquisa pensando a questão da representação de mulheres em jogos, tentando associar, né, as questões da decolonialidade, pensando no feminismo decolonial, o que a gente, né, precisa problematizar, o que a gente chegou aqui em 2021 e a gente ainda não fez. Quer dizer, às vezes eu estou falando quem acaba fazendo pesquisa sobre representação, né, de mulheres em jogos. A gente vai lá para apontar se tem mulher no jogo, se não tem mulher, se a mulher está estereotipada, se não está. Às vezes não se dá nem conta de pensar a questão se existe mulher negra, existe mulher lésbica, onde que estão essas outras mulheres, né? Então, assim, por que isso está lá? E daí vem a questão da decolonialidade, né? Da gente pensar esses eixos todos lá, desde as invasões, das hierarquias de poder, e como que isso se reflete agora, né? Não é culpa do machismo, né? Tem coisas que antecedem, então, tipo, chegar nessa visão, para mim, é importante. Claro que isso, a gente vai passar, eu passei, né, pela questão de, tipo, como que se tem mulher e como que elas estão lá. A gente passa por isso, né, por essa fase. Mas o ideal é a gente tentar entender o que está por trás disso, né? E daí eu chego nos comentários que o Bruno fez, né? Para mim, assim, tipo, tem sido, assim, uma coisa, assim, daí um interesse paralelo, né? Que não entra diretamente na minha pesquisa, mas eu acabei até escrevendo um artigo sobre o jogo Bolsomito 2018, né? Que tinha uma inspiração no o presidente aí. E daí acabei, né, retomando algumas coisas assim que eu vinha lendo e pensando, né, desde que a gente teve o Gamergate lá em 2013, 2014, né, que foi esse, vamos dizer assim, um evento bem problemático, né, para demarcar, né, como que as relações entre as relações de gênero, né, elas são problemáticas dentro do campo do videogame, né? As mulheres, elas não são ouvidas, elas sempre vão ser secundarizadas, elas sempre vão ser as identidades violentadas, né? Então, aquilo ali ficou, assim, bem evidente. E no meio desse movimento, né, do Gamergate, a gente teve esse levante, né, de uma direita que se dizia, né, uma direita gamer. E aí eu falo gamer com certo teor de preconceito, porque, enfim, o gamer tem essa ideia, né, de... O que é o gamer? O gamer é o cara branco, hétero, que acha que roubaram o emprego dele, o imigrante roubou o emprego dele, a mulher roubou o emprego dele, os jogos são feitos para ele, então só pode ter homenzinho jogando, atirando, é aquela coisa. Isso para mim é o gamer, né? Sim, existe um debate hoje em dia, né, de disputar essa identidade. Eu, como sou uma pessoa extremamente pessimista, eu não acredito nessa disputa, mas não vou dizer para não fazerem, né? É uma coisa, para mim é uma questão bem diferente, né? Eu achar que não tem salvação e achar que as pessoas não devem fazer, né? Então, vejo que esse movimento está acontecendo, né? Então a gente tem também muitos streamers de esquerda tentando alcançar
essa comunidade, né, que daí às vezes nem se dá conta, né, que é de direita ou que pensa a partir, né, de lógicas da direita ou ainda neoliberais. Isso tem muito, né? Os gamers, eles gostam de aparecer, mas porque eu sou liberal. Então não é nem neoliberal, para dizer que é liberal. Então assim, todo tipo de reação que a gente nem imagina que acontece, mas acontece nas comunidades gamers. Isso também, né, essas comunidades, elas acabam, né, algumas pessoas já estão tentando abordar também essas relações, mas são temas, vamos dizer assim, de estudo e de pesquisa que ainda estão ficando lá nos limites, né? Ainda estão sendo pouco abordados, e isso é muito forte, né? Então, a relação do bolsonarismo com os gamers, ela já estava forte lá nas eleições de 2018, né? E o presidente só realçou isso, né? Postando eventualmente umas fotos, jogando videogame, os filhos também. Então, falando no Twitter com os gamers, avisando que vai baixar valor de PlayStation e não sei o quê. Então, essas relações, assim, essa tentativa de apelar para uma questão econômica, né, tem funcionado, né, com o gamer brasileiro, que, né, tá vivenciando uma realidade aí de um videogame, né, custando 5 mil reais, como a Ana comentou ali agora, né, então tem isso. E daí se a gente pensa, né, na questão dessa racionalidade neoliberal, né, o Bruno comentou ali a questão punitivista, os gamers, né, ou essa comunidade como bode expiatório e tal. Uma coisa que sempre acontece comigo é se acontece um crime, alguém acha um videogame na casa da pessoa, né, diretamente vão associar que fulano matou porque jogava videogame, era um videogame que fazia qualquer coisa, não importa o que fazia. Aí as pessoas entram em contato comigo querendo saber se eu gostaria de falar sobre os videogames serem violentos, sobre os videogames causarem violência e tal. Aí, assim, é aquela situação, né? Ao mesmo tempo que eu não vou me negar de falar, porque justamente é o momento que eu vou ter de problematizar isso, né? Mas também eu já vejo qual que é o ponto de vista da pessoa, né? Porque ela já pensa assim. Então, né, muitas vezes aconteceu isso e outros outras colegas também pensam assim e até já elaboraram essa ideia muito melhor que eu. A Beatriz Blanco, por exemplo, já falou, né, que a gente precisa, sim, pensar num sistema maior, né, do qual o videogame faz parte, né, um sistema de outros objetos culturais e pensar essas relações de violência que são ali representadas como naturalizadas, né. Então, não é que o videogame vai fazer eu me levantar ali da cadeira que eu estou jogando, né, a cadeira gamer que custou R$2.000, vejam bem. Até essa questão faz parte, né, de uma produção de todo um comércio, né? Então, não é porque eu vou me levantar ali do jogo e vou pegar uma faca e vou sair matando alguém. Mas o que está simbolizado nesse jogo, né? Quais são as mensagens que ele traz? Ele traz as mensagens, por exemplo, né, se a gente amplia, né, as nossas visões, vai além, a visão além do alcance, né, que nem os Thundercats. Se a gente tem a visão além do alcance, pega uns jogos assim muito básicos, que você pensa assim, nossa, não tem nada ali. Um jogo antigo que é o Left 4 Dead, por exemplo, que daí ele representa um certo tipo de zumbi como tóxico. Quem são esses zumbis tóxicos? São pessoas com corpo grande, com corpo gordo. Então, qual que é a associação daquela imagem ali? De que as pessoas que tenham um peso acima daquilo que é considerado o ideal dentro de uma lógica de estética, elas são mais monstruosas que as outras. Aí elas expelem substâncias tóxicas, elas explodem. Então, essas coisas mínimas, assim, estão lá. Ou ainda a representação de personagens negras, tanto homens quanto mulheres, que daí são sempre colocados como raivosos, né, nos videogames. Aí quando não é, tipo, nossa, meu Deus. Então, assim, até isso, né, quando eu vou para alguns eventos, assim, vou falar sobre videogames e trago alguns videogames que têm algumas representações não tão tradicionais, eu digo, aí eu sinto que as pessoas ficam assim, nossa, mas isso é tão normal na TV, no cinema, na literatura, né? Tipo, tem
uma personagem lésbica. Gente, não tem isso no videogame. É tipo, não tem, sabe? Então, essas coisas, assim, elas são ainda tabus dentro do videogame, né? E eu acho que o videogame, por várias questões, né, ele responde muito bem a um pânico moral que talvez seja até característico, né, do próprio neoliberalismo fascista, né, que é um medo, um terror, um pânico, né, disso que é diferente do que eu não entendo muito bem, que traz outras formas, né, de mostrar aquilo que está sendo debatido, né? Então, assim, eu sempre fico muito na expectativa, né, quando eu vejo essas situações, porque eu já sei que elas vão resultar nisso, né, nesse pânico moral. E eu acho que o debate ele está muito pequeno ainda, né? Porque os estudos que acontecem, em geral, já são ou para dizer que é violento ou que não deixa violento. Não pensa, né, num conjunto maior, né, em que o videogame faz parte, né, de uma produção de objetos culturais que são violentos, né, que tem a violência como chave interpretativa, né? Enfim, acho que esses são alguns comentários assim que eu poderia fazer, tendo em vista que vocês levantaram. Maravilha. Gostei muito da interação aqui do pessoal também no chat. Só vou ler aqui a penúltima, antepenúltima, do João Vitor, que ele falou da Frente Parlamentar em prol dos Jogos Eletrônicos e Esportes, criada sobretudo pelo PSL, que só discute e propõe projetos de lei na ótica neoliberal. O principal talvez seja a regulamentação da profissão de jogador profissional na ótica pejotizada. Exato. Não, e eu fico, né, daí pensando mais, né, porque qual é a questão, né, quando a gente fala dessa, né, fazer essa crítica, como é que as mulheres participam, né? Bom, é uma questão básica da vida em sociedade, essa necessidade da gente pertencer também, né? E para esses grupos que são historicamente apartados desses espaços, né, bom, é aquela ideia, não, bom, a gente está tentando modificar. E aí, trazendo um pouco mais para a minha realidade, quando se fala dessa violência dos videogames, é a mesma coisa que se fala, o estádio é violento. E eu que sou uma pessoa de estádio, né, de futebol, bom, a sociedade é violenta. Ali é um microcosmo, é uma foto dessa sociedade. Então, e com o videogame, isso aí que o Bruno trouxe, tudo trouxe agora, é sempre assim, né? É por causa que joga tal jogo. Realmente, a sociedade não te influencia uma vida inteira, as relações não são violentas num país, né, que foi, né, invadido, espoliado, que teve escravidão como forma de relação de trabalho. De fato, aqui sempre foi uma sociedade muito tranquila. Mas aí eu vi o videogame, né, e aí eu fico sempre pensando, né, que cada um com as suas cruzes, né, eu sou sempre aquela que vão me perguntar, mas então o imigrante está vindo aqui tirar o nosso emprego, né? E tu é a história do videogame, então, né? Cada um com seus objetos, né? E a Maíra, que estuda cultura política, então, meu Deus, só ficou pensando. O Etrigan quer participar aqui, não vai dar. Não, então... para mim me perguntam todas essas questões aí, né, que tu comentou, do videogame e violência, do vício em jogos, me perguntaram. Sim, vício em jogos, tipo bingo, coisas assim. A pessoa se levantou para me perguntar, esse foi, acho que a pergunta com resposta mais difícil que eu já tive que elaborar na minha vida, porque evidentemente a pessoa estava tocada por aquele momento ali, né? E a questão da gamificação, porque daí, tipo, as pessoas sempre acham que as pessoas supõem que gamificação é boa, né? E elas muitas vezes não sabem, né, quando eu começo a falar que eu odeio gamificação, então elas acham que eu vou falar bem da gamificação, né? Então, daí são esses 3 tópicos, assim, que eu adoro. Cada um, né, a gente tem. E também, bom, só para a gente, né, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né, mas a cloroquina de cada uma de vocês, é verdade, Ilana, minha cloroquina o terraplanismo também pode ser. Eu queria fazer um comentário sobre da Frente Parlamentar em prol dos Jogos Eletrônicos e Esportes. Aqui tem várias coisas para a gente debater, né? O que isso. E a gente já sabe, né? Que é atrair essa comunidade, né? Possíveis eleitores, evidentemente, né? É a primeira resultado
direto, né, que a gente pode pensar nisso. E aí a gente tem um outro debate forte que está acontecendo, que é a profissionalização do esportes, né? Já teve debate, se colocava até nas Olimpíadas, né? Teve esse primeiro momento, né? Não rolou, mas eu acho que isso talvez futuramente aconteça, sim. Mas entra no campo de pensar o lazer como trabalho, né? Porque a pessoa que joga esportes, ela joga profissionalmente, ou ela quer se profissionalizar. E nesse sentido é ganhar para isso, né? Então tem todos esses debates, né, da profissionalização do lazer, da profissionalização do jogar, e num certo sentido todas essas profissões ligadas ao videogame, elas estão ali no campo da uberização total, né, gente? Muito, assim, ó. Mas acho que são coisas ainda muito para a gente também pensar, né? Qual que é o futuro do esporte e como essas pessoas vão ser pensadas, né? Porque a gente já tem os Neymar, né, do esportes, enquanto que a maioria não. E, então, de novo, a gente vai repetir uma ideia do esporte, né? Nesse sentido de uma outra fonte de poder, né? Totalmente. Não, e só, bom, o Bruno teve que sair, já deve estar entrando em aula, só comentar nessa questão lá do início, né, que eu falei dos autores, mas isso tudo é um processo, né, porque durante muito tempo na escrita da minha tese eu não tinha esse apêndice de discutir o Estado colonizado. Era bom, tá, eu discuto os autores, discuto Foucault, tá, e aí, só que um momento a gente, né, também eu dou um amadurecimento te dá conta, só que não dá conta, né? Então é um processo, porque senão parece assim, a iluminada, né, que já sabia desde o início. Eu já ouvi essa brincadeira. Ai, agora tu te acha iluminada. Um pouco mais, não muito, mas a gente tenta, né? Então, gente, muito obrigada para todo mundo aí que se inscreveu também. Muito obrigada, Aline, foi maravilhoso. Eu que agradeço. A Luana, eu vou mandar meu e-mail aqui no chat, daí quem quiser também pode pegar e me mandar. Maravilha. Tá? Eu agradeço de novo, foi ótimo. Espero que a gente se encontre, né, ao vivo na UX, né? De repente, a partir de outubro eu vou, vamos ver. Para lá. Pois é, não sei ainda também quando é que eu vou. Eu também estou em Porto Alegre. Vamos ver, né? Mas enfim, obrigado a todos, todos. Foi bem legal estar aqui com vocês. Muito bom. Até mais, pessoal. Então, até a nossa palestra de setembro, né? Que é sobre a questão da lei do feminicídio. E os nossos eventos estão sempre lá naquele link, né? Que eu passei da UX. Então, se inscrevam. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, gente. Muito obrigada, Lili. Foi muito bom. Obrigada a todo mundo.